Sacrificado ali, guardando debaixo do teu sangue. Eu que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Assentai-os, amados. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs aqui presentes nesta noite, neste trabalho, neste culto de adoração a Deus. Deus abençoe a todos aqui da Igreja Emanuel, vida da Bispa Léo, do seu esposo, pastor Pedro. Louvo a Deus também pela vida de todos os obreiros que estão aí trabalhando firme e forte. Você que veio, é um prazer, é uma satisfação estar nesta noite, nesse trabalho, neste culto com a família que tem um propósito específico para nesta noite não só extrairmos lições, mas praticarmos as lições. Amém. Porque o que manda no Evangelho para ser abençoado não é simplesmente ouvir, é praticar aquilo que a gente ouve. Tiago diz que quem ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um homem ou uma mulher que se vê no espelho e quando sai, quando volta, a imagem não é mais a mesma. Mas aí Tiago fala, aquele que é não ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, isto é, aquele que cumpre aquilo que ouve, pratica o que ouve, esse será bem-aventurado em tudo que fizer a sua mão. Amém, meus irmãos? Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Então pega a sua Bíblia aí, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia num texto que Deus tem colocado no meu coração para esse trabalho de vida financeira esta noite. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Deus me dirigiu a esta palavra, que é uma palavra propícia para esse trabalho de vitória e vida financeira, como também espiritual. Atos capítulo 5, versículo de número 1 e versículo de número 2. Vamos ler apenas esses dois versículos para a glória de Deus. Todos que acharem referência nesta noite, confirme dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Quando eu terminar de contar até 3, conforme eu for repetindo o versículo, você vai repetindo comigo. Porque devido às diversas versões, se eu pedir para cada um repetir, um repete de um jeito, outro de outro, aí vira aquela misturada. Aí vamos ler todos uníssonos para a glória de Deus. Vamos lá, 1, 2 e 3. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, enquanto estava lendo esta palavra, quando eu recebi o convite para estar ministrando a palavra de Deus, baseando nesse trabalho que Deus fez brotar no coração da Bispa Léo, para que não somente, amados e queridos irmãos, viemos aprender, mas que tanto a Igreja Emanuel, como vocês na sua vida fora do templo, ou seja, na sua vida profissional e pessoal, você possa ser abençoado, próspero em Deus, financeiramente, materialmente, espiritualmente falando. O Senhor colocou esse texto no meu coração. Esse texto sagrado é um texto bastante conhecido, no qual nos mostra a palavra do Senhor, que logo após, amados e queridos irmãos, os apóstolos terem orado a Deus, como todos aqueles que nem a Bíblia sabe
que os apóstolos, após serem ameaçados em não pregar mais o nome de Jesus, eles manteram firme a sua fé. E diz a palavra lá em Atos que os apóstolos oraram e começaram a orar e disseram para Deus: Deus, olha para as suas ameaças, nos dá ousadia para pregar a tua palavra, enquanto tu operas as curas no nome do teu santo Filho justo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, todos foram cheios com o Espírito Santo, anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Logo após Deus fazer com que viesse mais uma vez a igreja primitiva viver uma experiência de plenitude pentecostal, após aquela experiência, amados, nós vemos que o evangelista Lucas, escrevendo Atos, ele mostra como era o dia a dia da igreja, a partir dos versículos de número 33 a seguir. E ele diz na palavra que os apóstolos davam com poder testemunho da ressurreição, havia abundante graça na igreja. Aí ele fala que a igreja era uma igreja que era, amados e queridos irmãos, suprida por Deus, porque não havia necessitado algum na igreja. Eles tinham um senso já de adorar ao Senhor com as suas finanças, e eles, amados e queridos irmãos, criam e praticavam a palavra, inclusive nessa área, ao ponto, amados, deles repartirem as suas coisas, porque as suas coisas eram em comum. Num dos dias, amados e queridos irmãos, que haveria mais um culto, mais uma reunião a Deus, aparece nessa reunião pela primeira vez um homem chamado José, natural de Chipre. E este homem José era conhecido por um nome que nós conhecemos, o famoso apóstolo Barnabé, filho da consolação, que andava com Paulo na primeira e na segunda viagem missionária. E esse Barnabé, ele vai para cultuar, ele vai, amados, viver o princípio da palavra, porque o princípio da palavra fala que nós, amados, não devemos aparecer vazio perante o Senhor, inclusive na nossa vida financeira, inclusive na área devocional, do ofertar, do dizimar, do votar, do fazer propósito, não interessa, não devemos aparecer vazio perante o Senhor. E Barnabé, ele não aparece vazio, aparece cheio de Deus, e aparece, amados, levando a sua herdade para assim depositar nos pés dos apóstolos. Logo após que ele deposita, aí aparece a palavra que lemos, aí aparece no cenário esse casal, Ananias e Safira. Não sei se eles dois vieram junto com Barnabé para os três no mesmo dia depositarem a sua herdade aos pés dos apóstolos, mas diz-nos a palavra que eles guardam uma parte da herdade, e quando eles guardam, começa a acontecer alguns problemas. Aí Deus dirigiu o meu coração para falar esta noite aqui conosco, para mostrar esta noite lições práticas para nós nos precavermos da morte financeira e da morte espiritual. Irmão, porque algumas pessoas estão mortas financeiramente, porque algumas pessoas estão mortas espiritualmente. Será que fé e finanças andam juntas? Será que andam? E se andar, nós vamos aprender friamente, à luz desse texto, amado, caso a Bíblia me mostre que elas andam juntas, porque nós não podemos deixar Satanás, através do devorador de legalidade, para matar nossa vida financeira e nossa vida espiritual. Pois bem, a primeira lição que eu encontro aqui nesse texto, para mostrar que Ananias e Safira, eles morreram, amados, financeiramente, e aqui espiritualmente, porque a partir do momento que eles morreram fisicamente, foram enterrados, descer a tumba fria, através daquela palavra de sentença de Pedro:
não se enganem, eles morreram espiritualmente também, eles tiveram a sua vida comprometida. Eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, eles morreram financeiramente, espiritualmente e literalmente, naquele texto, naquela experiência, porque eles achavam que tudo que tinha era deles. Eles achavam que tudo que tinham eram deles. Se você ler a Bíblia, se você ler lá a palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você precisa entender que o contexto de Atos, capítulo 5, está nos últimos versículos do capítulo 4. Olha o que é que diz lá. Diz assim no versículo 32 ao seguir: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém, olha aí a confirmação, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Aí no versículo número 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço que fora vendido e depositaram aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. A igreja entendia que tudo que eles usufruíam não eram deles. Os únicos que acharam, aliás, os primeiros que acharam que aquilo que tinham eram deles, pagaram preço. Ananias e Safira, nós estamos aqui esta noite para adorar a Deus, amados, adorar com o nosso glória, adorar com a nossa adoração, adorar com o nosso fervor, adorar com a nossa vida de renúncia, e adorar também com as nossas finanças, também com a nossa oferta, também com a nossa contribuição, porque sabemos que tudo que usufruímos a princípio não é nosso, é Deus que nos empresta. Olha o detalhe, a igreja entendia e ninguém dizia que alguma coisa era deles. Sabe por que começou a acontecer os problemas da igreja? Sabe por que começou a acontecer as murmurações da igreja? Sabe por que começou através da história a haver problemas e desconfiança sobre o que é feito ou não é feito em algumas igrejas no decorrer dos séculos até os dias de hoje, quando através de Ananias e Safira a história de que tudo que temos é nosso começou a disseminar na igreja através dos séculos. Nada é nosso, tudo é emprestado. A nossa casa é emprestada, o nosso carro é emprestado, essa roupa que está no seu corpo é emprestado. A prosperidade que Deus te deu, Ele te emprestou para você administrar como mordomo da graça de Deus que você é. Aleluia! Tudo que nós usufruímos é emprestado, nada que temos é nosso. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse uma certa vez: com nada viemos para esse mundo, e é certo que nada levaremos dele.
acharam que era deles, era Ananias e Safira. Aconteceu o que aconteceu. Em segundo lugar, amados e queridos irmãos, sabe por quê? Eles morreram financeiramente, espiritualmente, e ali naquele texto, literalmente, porque Ananias e Safira, eles exerceram o princípio do egoísmo. Aonde que eu te provo isto? Sabe onde é que eu te provo isto? Versículo 34 de Atos 4. Olha o que é que diz lá: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que lhe fora vendido e depositaram aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O que é que nos dá a entender? A igreja havia crescido. Nessa época, a igreja primitiva não era mais um grupo, aleluia, de 12 apóstolos. E quem lê a Bíblia sabe que Jesus chamou primeiro 12. Depois Jesus chamou, depois dos 12 principais apóstolos, Jesus chamou mais 70 apóstolos, que está lá em Lucas 10, o envio dos 70. E depois os 70 outros foram agregando-se. Amados, a igreja, quando viu Jesus subir ao céu, eram 500 irmãos. Desses 500 irmãos, quase, não 120, porque a Bíblia diz em Atos 1 que estavam na casa quase 120, estavam entre 111 ou 119, porque se a Bíblia diz quase 120, não era 120, quase 111, a quase 119 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em Atos 2. A igreja cresce. No primeiro sermão de Pedro, 3.000, acontecem sinais, pessoas vão crendo. Depois, amados, 5.000 aceitam a Jesus, aleluia. Na segunda pregação de Pedro, quando o coxo é levantado e é curado, a igreja está crescendo. Eles decidem viver em unidade. Eles entendem que nada do que eles possuíam eram deles. Então o que é que eles decidem? Vamos viver em unidade plena, inclusive com as nossas coisas. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Aí eles começaram a repartir carro entre si, casa entre si, herança entre si. Aí, irmão, no meio do texto aparecem Ananias e Safira. Sabe quem Ananias e Safira representa? Meus irmãos, eu não quero e jamais serei grosseiro com a igreja, mas também não pedirei desculpa se alguma palavra que eu falar possa ofender você, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Irmãos, Ananias e Safira, eles eram os espertalhões da fé, eles eram os egoístas da fé. Eles queriam que todo mundo vendesse a casa dele, eles queriam que todo mundo ofertasse, eles queriam que todo mundo vendesse os bens. Eles comiam, porque diz o texto que tudo que as pessoas vendiam, Bispaléu, era repartido e todos usufruíam, comiam e bebiam, amados, e viviam a vida e pagavam suas contas daquilo que alguém vendia por completo. Aí quando chegou a vez de Ananias e de Safira vender tudo, não quiseram vender. Você sabia que na igreja tem gente assim? Tem gente na igreja que é como Ananias e Safira. Ele só quer ver a igreja prosperada, ele só quer usufruir das coisas que nós, que eu, que você, que alguém compartilha no reino. Nada está bom para ele. Ele não acha nada bom, nenhum projeto está bom, nenhum tipo de trabalho para a igreja prosperar está bom, nenhum tipo, amados e queridos irmãos, de ação está boa, mas ele mesmo, ele quer usufruir daquilo que ele fala com a sua boca que não está bom. Existem pessoas que na igreja falam, a cadeira não é boa, mas ele nunca ofertou para ter a cadeira que tem na igreja. Esse trabalho não
fartará. E se alguém não semeia nada, nada vai colher. Cada um contribua conforme o que Deus colocou no seu coração, não com tristeza, não com necessidade, não com obrigação, porque o nosso Deus ama quem dá com alegria. Irmão, se você for liberar para o reino será liberado para você. Ananias e Safira eram os pertalhãozinhos da fé, só querem usufruir das bênçãos. Quando chega na hora dele, não, ele até tem, não vou, não quero, não vou fazer. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Porque eles guardaram uma parte da herdade e acabaram tendo a sua vida financeira, espiritual e, ali no texto, física comprometida. Sabe por quê? Porque Ananias e Safira, ao guardarem uma parte da herdade, desconfiaram da providência divina. É verdade. Glória a Deus. Eles desconfiaram da providência divina. E por que eles desconfiaram? Olha o que diz o texto, Atos 5, versículo 2: e reteve uma parte do preço. Sabe por que eles reteram uma parte do preço? Eles reteram uma parte do preço, meu amigo pastor Pedro, pastor Sandro, porque eles ficaram ansiosos com o dia de amanhã, sendo que eles esqueceram que Deus não apenas fala pela Bíblia, Deus não apenas fala pelos dons espirituais, mas Deus também fala, igreja, pela minha e pela tua vida. Eles esqueceram de olhar para a vida dos irmãos que conviviam com eles. A Bíblia diz que os irmãos que conviviam com eles não tinham necessidade de coisa alguma. E por que não tinha? Porque a partir do momento que eles mostravam que eram desapegados com as coisas materiais, Deus supria eles. Aí, para te provar que quando a gente desconfia da providência divina, algumas coisas que eram para ser liberadas ficam retidas, ficam perdidas, não entram na nossa dimensão natural, porque Deus quer liberar muita coisa, Bispaléu, da dimensão do espiritual para a nossa dimensão falha, natural, limitada e carnal, inclusive nas nossas finanças. Porém, nós temos que aprender, amados, a não desconfiar da providência divina. Olha o que diz Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão mostra um princípio que Ananias e Safira não viveram. Provérbios 11, 24 diz assim a palavra de Deus: eis que uns, aleluia, espalham e ainda se acrescenta mais, mas tem outros que retêm além do que é justo e é para sua própria perda. Quando Ananias e Safira reteram o preço da herdade, eles estavam achando que o céu estava em crise. Eles estavam achando, aleluia, que no céu pode acontecer de ter período de vacas magras como houve no Egito. Ei, meu querido irmão, eu quero dizer que todo crente que adora a Deus, inclusive nas suas finanças, além dele ter uma moeda que na nossa nação é chamada de real, a gente, quando faz tudo, inclusive ofertar, a gente, quando oferta ao Senhor por amor, a gente também está ofertando para Deus uma oferta que nunca vai cair na casa de câmbio, que nunca vai perder o seu valor. Até o euro pode perder valor, até o dólar pode perder valor, até o ien japonês, o franco suíço e a libra esterlina inglesa, que são as 5 moedas mais ricas do mundo, podem perder o valor, porque o que aconteceu no Egito, a qualquer momento, se Deus quiser, pode acontecer nos países mais ricos do mundo, e de repente uma América ficar igual o Egito, vacas magras. Mas tem uma moeda que nunca perde o valor. Sabe qual? Adoração, fé e contribuição. Essa não perde o valor.
E quando chegou na hora de Ananias e Safira entregar, eles falaram: não, vai faltar. Nosso Deus não é Jeová Jiré. E se acontecer uma crise no céu, e se a torneira da graça fechar e a gente passar necessidade, vamos guardar. Aí vem Jesus dizendo da seguinte maneira em Mateus 6: porque estáis tão ansiosos sobre o dia de amanhã? Porque estáis preocupados com aquilo que há de vestir ou de calçar? Olhai para as aves do céu e olhai para os lírios do campo. Eles não semeiam, eles nem ceifam, e eu como profeta acrescento: eles nem oferta dão, e Deus cuida. Sabe por que Deus cuida ainda que eles não ofertem? Porque no senso deles, eles não têm a inteligência que nós temos, e não têm a percepção, e não têm a ciência do mandamento. Ninguém apareça vazio perante o Senhor. É por isso que Deus cuida deles. Mas nós temos inteligência, temos prosperidade, temos ciência de Deuteronômio 28, mas muitas das vezes esquecemos de Deuteronômio 16, que diz: ninguém apareça vazio perante o Senhor, inclusive na sua contribuição. Porém, eu quero te dizer, o Deus que a igreja Emanuel serve, ele tem nome. O nome dele é Jeová Jiré, o Deus que provê. E o meu Deus, o teu Deus, ele te trouxe aqui para te dizer: abra a mão para o reino, não tenha medo do dia de amanhã, nada vai faltar se você adorar aqui, porque o Deus que você serve, a conta de Deus nunca tem saldo negativo, Deus nunca quebrou, o céu nunca faliu, e quem adora a Deus aqui nesse gasofilácio, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua adoração, tem uma promessa. Sabe qual é a promessa? Filipenses 4,19, que diz: oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá um toque para essa pessoa que está ao lado e diga para ela: não desconfie da providência do Jeová Jiré. Ele supre, irmão. Ofertar, dizimar, votar ou fazer algum propósito não é peso, é uma forma de agradecermos a Deus, é uma forma de bendizermos a Ele. Irmão, eu quero te dizer, esse quarto tópico é o tópico mais polêmico dessa mensagem, porém é bíblico. Irmãos, eu quero te dizer, Deus conhece os pontos fracos de cada um. Porém, meus amigos, pastor Sandro, pastora Juliana, todos aqui, o diabo também conhece. É verdade. Aleluia. E o diabo sempre trabalhará no ponto fraco de cada um. Qual era o ponto fraco de Davi? Sua natureza carnal, inclinada à mulher. Moisés caiu com mulher? Não, mas todas as vezes que ele se irava, ele caía. Quando ele ficou irado, matou alguém. Depois, segunda vez que ficou irado, quebrou as tábuas da lei. Terceira vez que ficou irado, bateu na rocha, sendo que Deus mandou falar. Deus olhou e falou: você é muito nervosinho, não parece com meu filho Jesus, porque meu filho é manso e humilde de coração, só vai ver, não vai entrar. Deus conhece o ponto fraco de cada um, porém o diabo também. E o ponto fraco de Ananias e Safira, sabe qual era? Era esse: eles eram apegados às coisas materiais. Eles desconfiaram da providência divina ao ponto de amar mais, amados e queridos irmãos, o seu ouro, a sua prata, do que o dono do ouro e da prata. Aonde que eu te provo isso?
Eu estou pregando uma palavra bíblica. Irmãos, olha o detalhe do texto. Hoje eu estou pregando uma palavra inclinada ao tema que foi me proposto: fé, finanças, vida financeira, prosperidade material e espiritual. Olha o detalhe do texto. Diz o texto que eles reteram. Aí depois o texto sagrado diz que a mulher sabia. Se ela sabia, eles combinaram e concordaram. E depois que concordaram, se você ler Atos dos Apóstolos, nos versículos abaixo, nós vemos que Pedro fala: por que vocês entraram em conserto? Meu Deus. Para tentar o Espírito do Senhor. Se eles se consertaram, fizeram um conserto, eu creio que eles fizeram uma aliança, um pacto. Só vamos entregar metade, ninguém vai saber. Nós vamos comer tudo que esse povo vende, mas eles não vão comer o que é nosso. Meu Deus. Só que, irmão, Pedro era cheio de revelação. Aleluia. Aí Deus usa Pedro, Deus revela. Aí eles, quando eles, amados, reteram, amaram mais o ouro e a prata, eles caíram num tipo de falha. E essa falha, por incrível que pareça, na vida de alguns, poderá, até mesmo pastor Pedro, fazer algumas pessoas no mundo que vivemos, dentro das nossas igrejas, não ir para o céu. Sabe qual, amados e queridos irmãos? A avareza. É verdade. Verdade, Jesus. E aonde é que eu te provo isso? Sabe onde é que eu te provo? Eu te provo isso lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Para provar que Ananias e Safira amavam mais o seu dinheiro do que o dono do ouro e da prata que dava dinheiro e herdade para eles. Olha o que está lá escrito em Colossenses 3,5. Está escrito assim: mortificai a vossa natureza terrena. Aleluia. A prostituição, o apetite desordenado e a avareza, porque a avareza é idolatria. Glória a Deus. Se é avareza é idolatria, logo é quebra de princípio. Se é quebra de princípio, eu quebro a palavra. Se eu quebro a palavra, eu estou em falha. Se eu estou em falha, a minha salvação pode estar comprometida. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, até dentro da casa do Senhor, que muitas das vezes, por causa de uma moeda, Meu Deus. por causa de uma nota, por causa de um bem, fazem coisas que eu não vou dizer que até Deus duvida, porque Deus sabe de tudo, mas que nós, amados, ficamos boquiabertos por causa da situação de apego ao homem, com aquilo que ele tem e com o seu luxo e com a sua ostentação que ele quer viver. Porém, eu tenho que te dizer uma palavra para terminar esse tópico e para mais adiante, porque ainda queremos, amados, terminar essa mensagem a tempo, orar por você, para Deus, aleluia, te abençoar, para Deus colocar na sua vida dons, o dom da liberalidade, o dom do socorro, socorrer ao próximo e socorrer a obra também, porque esse é dom. A Bíblia fala que há no mínimo mais de 36 dons, entre dons espirituais, dons ministeriais, dons naturais, entre outros. Dois deles, socorro e liberalidade. Esse Deus precisa dar para muitas igrejas sair do vermelho. Esse Deus precisa dar para muito crente sair da prova. E eu vou ler um versículo aqui para você entender que quando a gente, amados, confia no Senhor e não na incerteza daquilo que podemos usufruir ou ostentar, verdadeiramente nossa vida, ela será muito mais do que abençoada. Olha o que diz, amados, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6 e versículo 17 ao 19, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não seja altivo. Altivo é o que? Altivo é aquele que é
nariz empinado, que é pescoço duro, que não se prostra a ninguém por causa de alguma coisa material que ele tem, e ele se esquece que, amados, melhor do que ter um dom é ter um doador. Dá para você dizer isso para a pessoa que está ao lado? Melhor do que ter um dom é ter um doador. Diga para ela isso. Pode dizer: irmão, dinheiro é bom, trabalho é bom, aleluia. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que trabalho e riqueza e prosperidade e gozar daquilo que comemos, bebemos e trabalhamos é dom de Deus. Mas você sabia que o maior de todos os dons é ter um doador? Porque o maior dom é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O maior dom que temos é o doador. Tem gente que tem um carro, uma casa boa, um carro bom, aleluia, um luxo bom dentro da casa de Deus. Ele até tem um dom, mas não tem um doador. Aí Paulo vem falando: manda esses altivos, manda alguns que até estão empinados com altivez, manda eles não serem altivos, nem ponham a esperança da sua vida na incerteza das riquezas, mas em Deus põe a sua esperança, para que abundantemente possamos viver e gozar todas as coisas que Deus pode nos dar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmão, eu vou correr para terminar, mas quando eles amaram a sua herdade mais do que aquele que diz: do Senhor é a terra e terra é a herdade, eles amaram mais a herdade. Só que o dono da herdade fala no Salmo 24: do Senhor é a terra, ou seja, todas as herdades e terras são minhas. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando eles amaram mais a herdade, o ouro e a prata, do que o dono do ouro e da prata, amados, brotaram no coração deles algo que é difícil de arrancar, e só pode ser arrancado se a pessoa quiser que seja arrancada. Sabe o que? A incredulidade. Porque quando eles reteram, eles falaram: Deus não vai cuidar, Deus não vai prover, Deus não vai me ajudar. Meu querido, eu não sei a sua situação pessoal, não sei as finanças dessa igreja como está, e não quero saber. Minha função todas as vezes que vim aqui é adorar e trazer o meu culto completo, pregar a Bíblia, não atacar irmão, não falar besteira, não vir vazio perante o Senhor, trazer minha oferta, falar em línguas, ser abençoado, não falar mal do culto, porque o culto não é para mim, o culto é para Deus. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer: aleluia, nunca murmure e questione o que é feito aqui. Tudo que é feito aqui, dentro das limitações, é para a glória de Deus. Não é para a tua glória nem para a minha, não é para o meu nome nem para o teu. Irmão, guarde esta palavra que é muito séria. Anos atrás eu achava que aquilo que muitos pregavam era certo. Muitos falam: quem é incrédulo não recebe nada. Porém, quando eu li a Bíblia esses dias, eu aprendi que a incredulidade, ela me dá algo. Sabe o que é que ela me dá? Perecimento nas áreas da minha vida. Aonde é que eu te provo isso? Sabe onde é que eu te provo? Salmo de número 27, versículo de número 13. Olha o que é que diz lá: pereceria com certeza. Olha Davi falando: se eu, aleluia, não crer, porque ele diz assim: pereceria com certeza se não cresce nos bens que o Senhor dá na terra dos viventes. Davi está dizendo que a única certeza que a dúvida traz é perecimento. Esta noite Deus está te orientando. Eu tenho o melhor futuro para você. As melhores empresas, o melhor dessa terra eu não preparei para o infiel, eu preparei para o fiel. Eu quero te colocar em multinacionais.
Eu quero honrar os teus estudos e te colocar nas melhores universidades federais, quer aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil, se eu quiser te mandar para lá. Quero fazer você viver as minhas bênçãos de Deuteronômio 28. Quero que você seja bendito ao entrar, bendito ao sair. Bendito seja o teu cesto, bendito seja a tua amassadeira. Quero que você seja bendito ao deitar e levantar. Quero que até o fruto dos teus animais sejam abençoados. Quero expulsar os teus inimigos diante de ti e fazer fugir por 7. Quero fazer você estar em cima, não por baixo. Quero fazer você ser cabeça e não cauda. Quero abrir o meu bom tesouro, o céu, para fazer que a chuva caia sobre a terra. Quero fazer que a minha bênção caia sobre os teus celeiros. Mas guarda esta palavra: quando adorar, não tenha dúvida, quando adorar com as suas finanças, nesse gasofilácio, ou em outra igreja, se você for cooperar em outra igreja, que você tem algum amigo, um colega, guarde esta palavra, irmão, o reino de Deus, principalmente no mundo material e financeiro, também tem a questão da fé. E nas finanças é necessário ter mais fé do que nunca. Você sabia que para ofertar você tem que pôr a fé em prática? Eu te provo por quê. Sabe por quê? Termina agora. Irmão, quem disse que para cantar tem que ter fé? Tanto não precisa ter fé que pessoas que nem crentes são pegam os nossos hinos. Precisa ter fé? Não precisa. A fé deles são mortas. Então não precisa. Quem disse que para pregar tem que ter fé? Também não precisa. Sabe por quê? Porque principalmente na época das eleições aparecem os políticos que nem crentes são, nem deveriam sentar nas cadeiras dos nossos púlpitos, porque púlpitos é para pessoa consagrada. E não tem nenhum demérito nenhum sentar aí ou sentar aqui, porque quem está aí, quem está aqui é servo. Mas a igreja, muitas igrejas, com medo do governo e com medo do sistema, honra pessoas que até nem crentes são e têm oportunidades. E às vezes um fiel, anos e anos sem ter oportunidade. É verdade. Aí vai lá o político que nem crente é, nem fé tem. Aí ele fala: meus irmãos, eu quero abrir a palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele nem tem fé, ele nem crê no nosso Deus. Mas para ofertar, irmão, para ofertar tem que ter fé. E Deus hoje vai colocar a tua fé para funcionar. Eu vim liberar que tudo aquilo que está preso, Deus vai liberar a partir de hoje. Deus vai colocar as finanças de cada um de você, e Deus vai colocar, aleluia, as finanças da Emmanuel para acelerar como uma Ferrari. E o que tiver que ser feito vai ser feito esse ano, para a glória de Deus. A taxa de desemprego na vida dos irmãos dessa igreja vai diminuir, as bênçãos vão chegar, as causas da justiça serão liberadas, porque hoje você está aprendendo a não ser apegado com as coisas materiais, você está aprendendo a confiar em Deus, você está aprendendo a adorar mais o dono do ouro e da prata do que o ouro e a prata que você tem na sua carteira. E você está aprendendo que quando você põe a fé em ação, o reino se responsabiliza por você. Amém, meus irmãos? Quem crê que esta palavra falou com você, aplauda o Senhor por ela e fique de pé. Eu quero agora fazer um clamor por você. Eu quero chamar a Bispa Léo para estar juntamente comigo fazendo esta oração. Nós agora vamos entrar no terreno do inimigo. O devorador vai ter que, amado, soltar o que ele está travando no mundo espiritual ao teu respeito. E depois dessa oração, irmão,
Eu não sei o que a bispa vai fazer na hora das ofertas, dos dízimos, aleluia, aqui no gasofilácio, mas a gente vai botar a fé em prática aqui, e a partir de hoje, você vai sempre aprender os princípios que Deus te ensinou hoje, na vida financeira. Primeiro, não aparecer vazio perante o Senhor. Segundo, nunca ache que tudo que você usufrui, uma Bíblia, o celular, o dinheiro, o cartão de crédito, de débito, uma roupa, um carro, uma casa, uma bicicleta, é sua, é Deus que te empresta. Terceiro, nunca desconfiar da providência. Quarto, adorar mais o dono do ouro e a prata do que o ouro e a prata que está na tua carteira ou no teu dinheiro de plástico chamado cartão. Quinto, não ser incrédulo, pôr a fé em ação, sabendo que Deus suprirá, cuidará e prosperará você, aleluia, todas as suas necessidades serão supridas em glória. Eu quero chamar você que precisa viver um grande mover financeiro. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Quero também chamar aqui na frente você que tem uma causa e você até fez um propósito para abençoar Emanuel e essa causa não sai. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, porque você precisa ser abençoado e essa igreja também precisa. Você que está desempregado também, sai daí, vem aqui na frente. Glória a Deus. Você, aleluia, que precisa dar o culto de ação de graça por causa daquele voto que você fez e que até agora não saiu o resultado. Aleluia, nos departamentos, aleluia, públicos, como INSS e muitos outros, e está retido e já era para ser soltado. Irmão, sai do teu lugar, vem aqui na frente também que eu quero orar por você junto com a bispa. Glória a Deus. Eu quero convidar os obreiros para impor as mãos sobre esse povo, na cabeça desse povo, sabendo que enquanto vocês põem a mão na cabeça, libera prosperidade, porta aberta, carteira assinada, libera, aleluia, glória a Deus, que um dinheiro que alguns precisam receberão, vai cair na vida deles. Vocês também serão abençoados, porque a Bíblia diz que Jó foi abençoado, não quando orava por ele, mas pelo outro. Sabia que a tua bênção, obreiro, que vai pôr a mão, pode vir agora, se você agora orar por eles. Todos aqui agora vamos fazer como a igreja primitiva. Diz a Bíblia aqui em Atos 4: todas as coisas eram comum. Irmão, eu preciso ver você abençoado e próspero, porque a tua vitória será a minha vitória. A tua vitória financeira será a vitória da igreja Emanuel também. A bispa tem muitos projetos, mas depende de você ser abençoado e também de você abrir a mão com as lições que Deus te ensinou esta noite. Eu vou descer e pôr as mãos. Eu vou pedir para a bispa fazer esta oração profética. Depois eu venho e termino a oração.